Aluno, interessante que nós olhamos o hino de Porto Velho, e o hino de Porto Velho ele tem um trecho que ele fala assim: nasceste do calor das oficinas, do pátio da madeira Mamoré, da forja de bravos pioneiros, imbuídos de coragens e de fé. É no estado, a cabeça vibrante. Aqui se fala de Porto Velho, a capital. E a capital do estado de Rondônia, ela nasce justamente disso, dos pátios da oficina da madeira Mamoré. É a partir dali que nós temos definido o que é Porto Velho. É a partir da estrada de ferro madeira Mamoré que os trabalhadores eles vão se aglomerar próximo de onde eles estavam trabalhando. Seja no Mucambo, seja no Alto do Bode, seja lá no Triângulo, são os primeiros bairros de Porto Velho. E vai começar a surgir a cidade de Porto Velho. Em 1914 ela se torna município, graças à estrada de ferro madeira Mamoré. Tudo isso nós ainda vamos ver lá para frente. Nós vamos ver a criação do estado de Rondônia, nós ainda temos muita aula pela frente aí, que eu estou preparando assim com muito carinho, relendo essas aulas, deixando ela bem interessante para vocês. Porque, além de vocês estarem estudando aqui no ensino médio, daqui a um dia vocês vão estar fazendo concurso. E vocês vão estar precisando dessas aulas também. Tá bom? Vamos lá, fazer a revisão dessa aula aí na tela para vocês. Aula de número 15.2. Vamos falar sobre os trabalhadores da estrada de ferro madeira Mamoré. Vamos falar sobre Percival Farquhar, quem foi Percival Farquhar, o que ele representou aí. O início dele na Amazônia não foi em 1907, mas sim em 1905, quando ele foi contratado para construir o Porto de Belém. Construir lá. Obteve a concessão para construir a estrada de ferro madeira Mamoré em 1907. Nós estávamos aqui na Amazônia no auge da borracha. E de onde vem esse volume de mão de obra? Aonde Percival Farquhar vai pegar essa mão de obra? Porque a maioria da mão de obra da Amazônia ela estava alocada, ela estava trabalhando na extração do látex. Então, os seringueiros, os seringalistas não iriam dispensar os seus seringueiros para trabalhar na construção de estrada de ferro. Diz: Farquhar, vai atrás de trabalhadores onde você quiser, mas aqui você não vai levar essa mão de obra. Então Farquhar parte para essa multinacionalidade de mão de obra. Várias nações vão estar presentes aqui neste momento. Só que a divulgação dos perigos e insalubridade da região amazônica, ela vai afugentar alguns trabalhadores que vão ficar com medo de vir para cá. É aí que surge a necessidade de recrutar esses trabalhadores. Diferentes tipos de trabalhadores vão vir para a Madeira Mamoré Railway Company, contratado pela empresa May Jack Randolph, que foi a empresa colocada por Farquhar para construir a estrada de ferro. Então nós temos uma saga acontecendo aí. Uma saga acontecendo e nós vamos ver esse recrutamento. Esse recrutamento ele se dá, o capitão Walter Dudley, ele compôs a ideia de aliciar nativos das colônias inglesas da América Central. Sabe quem era esse povo? Esse povo vão ser conhecidos como barbadianos, entre quase 1.000 trabalhadores que embarcavam rumo à selva de Santo Antônio do Rio Madeira. Esse povo que morou no Alto do Bode porque diziam que eles bodejavam, aí deram o apelido de Alto do Bode ali. No ano de 1907 a 1912, foram recrutados 21.000 trabalhadores de várias partes do mundo. A Amazônia foi palco de um espetáculo audacioso e, ao mesmo tempo, trágico. Os trilhos da estrada de ferro madeira Mamoré repousam milhares de operários. Aluno, vem aqui comigo. Nos trilhos da estrada de ferro madeira Mamoré repousam esses milhares de operários que aqui vieram e aqui ficaram, com sua vida ceifada, em nome de um empreendimento que tinha como objetivo escoar as borrachas que seriam produzidas na Amazônia. Só que chegou num momento que a borracha já não tinha mais valor. E a sua vida e a sua morte também perdeu o valor.
Atividade para vocês. O aluno falou ainda agora ali no chat, que eu estava ali com o professor, ele falando, professor, essa atividade ela nos trouxe uma reflexão tão legal sobre a Amazônia, sobre Rondônia e sobre a Estrada de Ferro, porque a gente pouco conhece. E você, aluno aí do interior, eu sei que pouco conhece o que aconteceu aqui em termos de história da capital. É por isso que você está tendo essa aula de história de Rondônia, para melhorar já, você já entrar no ensino médio conhecendo as mudanças históricas que nós estamos aqui no nosso estado. E é para isso também que nós fazemos as atividades. As atividades elas servem para que vocês possam compreender melhor esse momento. Vamos lá na atividade para vocês? A atividade para vocês, ela fala o seguinte. O Festival Farquhar iniciou suas atividades empresariais no Brasil em 1904, quando, juntamente com o engenheiro norte-americano F.S. Pearson e o advogado canadense Alexander Mackenzie, fundou no Rio de Janeiro a Light e Power. Podemos afirmar que Farquhar inicia suas atividades na região norte quando? Quando é que ele inicia suas atividades na região norte? Recebendo do governo brasileiro a concessão para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, é nesse momento que ele inicia suas atividades? Ou ele recebe a autorização para explorar madeira na região do Contestado? Foi nesse momento que ele inicia sua atividade na região norte? Contestado, gente. O Contestado é algo que eu quero que vocês façam uma leitura complementar sobre o Contestado, para você entender o que foi o Contestado. Uma empresa de Farquhar, que foi responsável de construir a estrada de ferro lá. E a quantidade de morte que se deu nessa guerra, a Guerra do Contestado. Fundada a Light Power, juntamente com seu sócio no Rio de Janeiro, é neste momento que ele começa a trabalhar na Amazônia? Ou cria a Companhia das Índias Ocidentais em Belém e Manaus? Ou seria a letra E? Em 1905, obteve a concessão para construir e explorar o Porto de Belém. Vem cá comigo, meu querido aluno, em que momento Farquhar começou a sua atividade na Amazônia? Não foi com a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, mas sim quando o governo brasileiro ele passa para Farquhar, e Farquhar, quando a gente fala de Farquhar, o norte-americano, que ele vem para o Brasil, ele desenvolve trabalho não só no Brasil, mas aqui na América, em várias localidades da América, América Central, América do Sul, ele vai desenvolver suas atividades. E Farquhar, ele ganha essa concessão para construir o Porto de Belém. Começa a visão dele para a Amazônia. Se ele ganhou em 1905 a concessão para construir o Porto de Belém, quando se deve a construção aqui para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que o Joaquim Catambri ele vai ganhar a licitação e vai passar para Farquhar, Farquhar vai dizer bem assim, espera aí, que agora eu quero dominar essa região. Eu estou com o porto. Eu vou fazer as navegações e agora eu vou fazer a estrada de ferro. Ele queria dominar tudo. Então, por isso que a letra correta dessa daí é a letra na tela para vocês, queridos alunos. É a letra E, 1905. Na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o insuficiente volume de mão de obra estava alocado na produção do látex. A expansão das zonas de produção era abastecida pela exploração do civícola e pelo aliciamento de mão de obra de outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, que se via presa ao endividamento, impossibilitada de escolher outra ocupação. Sobre o recrutamento da mão de obra para trabalhar na construção da ferrovia, é correto afirmar:
Letra A. Foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros que, além de atuarem na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, foram utilizados em outras diversas circunstâncias? Letra B. Foram recrutados trabalhadores nos seringais e nas comissões das linhas telegráficas? Letra C. Foram recrutados basicamente os nordestinos que fugiam da seca do final do século XIX? Letra D. Foram utilizados mão de obra negra escrava, pega nos quilômetros remanescentes do Guaporé? Letra E. Foi utilizada a própria mão de obra local, pois Santo Antônio do Rio Madeira era uma cidade muito populosa. E aí, meus queridos alunos? Farquhar saiu recrutando. Quando ele sai recrutando mão de obra nacional, mão de obra estrangeira. Por quê? Porque ele queria construir a estrada de ferro. Só que essa mão de obra que é trazida para cá, o impressionante é isso, porque ela vai ser utilizada em outras vertentes. Ela vai ser utilizada para demarcar a fronteira, ela vai ser utilizada para as linhas telegráficas. Lembrando que as linhas telegráficas, elas só existiram porque existiu a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa comissão Rondon, ela vinha fazer a comunicação do Mato Grosso com o Amazonas. E aqui se estava a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, eram linhas estratégicas. Então, para isso também a Madeira-Mamoré ajudava na mão de obra. Inclusive, lembra do navio satélite que traz os negros que tinham protestado lá na revolta da Chibata? O navio satélite ele traz e entrega esses militares de baixa patente, esses soldados, entrega aqui para eles virem pagar sua pena construindo as linhas telegráficas? Pois é, tudo isso. Essa dificuldade de mão de obra, essa mortandade, esse perigo que era. Se hoje é perigoso andar na selva, se hoje nós temos doenças tropicais, se hoje nós temos ataques de animais peçonhentos, animais de grande porte da floresta amazônica, imagina naquele momento, meus queridos alunos. Era o terror entrar na selva. Não era fácil, não. Então ele vai recrutar, tanto no Brasil quanto fora. A resposta correta daí é a letra A. Sem dúvida e sem pestanejar, é a letra A. Nem pestanejou e já marcou. Durante a primeira fase da construção da ferrovia, ainda do século XIX, já se registrava a presença dos barbadianos. Entre os quase 1000 trabalhadores que embarcaram rumo à selva de Santo Antônio do Rio Madeira. Isso lá no século XIX, tá? Que nós tivemos aí em torno de 1000 pessoas vindo para cá e várias delas morrendo de malária. E eu quero dizer para vocês, nós não temos os dados desse período, não tem estudo do dado desse período de quantas pessoas morreram nesse primeiro momento. Mas nós sabemos que morreram pessoas da Public Works, engenheiros, morreram aqui. Desses 1000 trabalhadores que vieram para essa primeira etapa da construção, morreram trabalhadores também, morreram estrangeiros, morreram norte-americanos que vieram trabalhar. Só o navio que virou na saída dos Estados Unidos matou um monte que vinham para cá para construir a estrada de ferro. Sobre os trabalhadores conhecidos como barbadianos, é incorreto afirmar. Olha, eu coloquei até em caixa alta. A presença maciça desses grupos de negros caribenhos se tornou a força expressiva nos trabalhos da estrada a partir do século XX. Isso está certo ou está errado? Na Amazônia, parece ter predominado o conjunto de operários caribenhos. Isso está certo ou está errado? Eram procedentes de diversas nacionalidades, como Barbados, Trindade, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guiana, Granada e outras ilhas das Antilhas. Isso está certo ou está errado?
Letra D. Letra D. Esses negros de formação protestante, idioma inglês, eram de forma geral denominados de barbadianos? Isso está certo ou está errado? Eram o grupo mais perigoso que se davam e que davam maior trabalho para os administradores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Isso está certo ou está errado? Pessoal, todas aí estão corretas, apenas uma está errada. Então, nem todas estão corretas, né, professor Beto? Uma está errada, que é justamente, não eram trabalhadores que davam trabalho para a administração. Muito pelo contrário, eles ajudavam muito, eram muito disciplinados sobre a questão do trabalho, até porque havia um controle disciplinar muito grande naquele momento. Não tinha um direito trabalhista, não tinha essa questão do direito trabalhista que nós temos hoje. E eles vieram com a sua força de trabalho, a maioria dessa mão de obra foi desse povo denominado barbadianos, e aqui ficaram em Rondônia, que nós, quando formos estudar sobre Porto Velho, nós vamos entender por que esse povo ficou aqui e outras nacionalidades não ficaram, como eles ficaram e povoaram Porto Velho, que até hoje tem uma presença muito grande desse povo aqui. A resposta correta para vocês é a letra... É a letra E, era um grupo mais perigoso, em que dava o maior trabalho para os administradores da Estrada de Ferro. Na negativa. Olha a quarta. O livro Ferrovia do Diabo é uma obra histórica que narra com detalhes a saga de construir, em plena floresta amazônica, uma ferrovia, a qual teria propósito inicial de escoar a produção do látex da Bolívia. O livro é escrito pelo jornalista Manuel Rodrigues Ferreira, que teve acesso a um belo acervo de fotografias de Dana Mayhew, que traz registro da construção da estrada da ferrovia Madeira-Mamoré. Na obra, o autor informa a composição dos importados durante o ano de 1910. Sobre essa composição e os números de trabalhadores que o autor registra em 1910, podemos afirmar: letra A. Não tinha um registro de brasileiros e portugueses? Letra B. Foram registrados 2.211 antilianos e barbadianos? Letra C. 1.450 espanhóis fugiram ao chegar? Letra D. Mais de 299 pessoas de nacionalidades vizinhas? Letra E. Vieram um total de 5.596 antilianos e barbadianos? Qual a resposta correta? Pessoal, antilianos e barbadianos foram a grande maioria que vieram para cá. E Manuel Ferreira, ele registra no livro A Ferrovia do Diabo, Manuel Rodrigues Ferreira, ele registra lá no livro, ele registra o número desses trabalhadores que vieram para cá. E entre o número de trabalhadores, ele coloca que só em 1910 vieram esse número de barbadianos e antilianos, 2.211 registrados lá em documento. Por isso que a resposta correta daí é a letra... Na tela para vocês. A letra B, foram registrados 2.211 antilianos barbadianos. E chegamos ao final de mais uma aventura da aula de História. Chegamos mais um final dessa aventura, onde nós viajamos agora para conhecer os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. História essa muito rica de detalhe, mas uma história triste, por vermos a perda de vidas humanas na floresta amazônica. Até a próxima aventura.